Boa noite. Bem-vindo ao estudo das leis morais. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando as leis morais, sempre deixando muito claro que o nosso intento aqui é tornar conhecidos os textos da obra de Kardec, e que por isso nós fazemos a citação das questões, não todas, dependendo da lei que nós estamos estudando, mas sempre no intuito de deixar bem acessível a informação, porque muitas pessoas não conhecem a obra, nunca consultaram, então, para que tenham uma noção do que se trata em realidade. Então, nós estamos fazendo esse estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos conversar sobre a lei de destruição. Vamos conversar sobre essa lei, que é uma lei muito importante também para o nosso conhecimento. Como eu falei, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e ela contempla essas questões 728 a 765. Mais uma vez, estamos informando, não vamos estudar todas as questões, escolhemos algumas, e, de acordo com o interesse, aí sim, cada um vai buscar na obra o complemento dessas informações. Então, nós vamos estudar essa lei de destruição. Primeiro, vamos ver aqui a significação dessa palavra destruição, né? Ela pode significar demolição do que está construído, quer dizer, um desmantelamento, um desmoronamento. Ela pode também significar exterminação da vida, o aniquilamento, a morte. Também devastação total, assolação e estrago. É uma palavra que a sua significação, ela não contempla, assim, coisas muito positivas, né? Quando a gente, do ponto de vista que a gente fala, quando se fala em destruição, a gente já pensa em algo, uma situação negativa que está acontecendo. Então, essa lei que nós vamos estudar, ela contempla esses itens: destruição necessária e abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Nós dividimos em dois momentos. Hoje nós vamos conversar sobre destruição necessária e destruição abusiva e flagelos destruidores. Nós vamos atentar para as questões que dizem respeito a esses dois temas. E aí, quando a gente fala em destruição necessária e destruição abusiva, a gente fica pensando, poxa, é necessária a destruição? A gente sabe que ela é abusiva, ocorre abusivamente no nosso planeta, mas é necessária acontecer a destruição, ocorrer destruição? Então, a lei divina, ela ordena tudo no universo. E essa questão da destruição, ela está muito presente no nosso globo. E os espíritos nos apresentam como em um momento sendo necessário e em outro sendo abusivo. Então, vamos tentar compreender melhor essas leis. Iniciando pela 728, que é a pergunta que Kardec dirigiu aos espíritos. É lei da natureza a destruição? É determinação divina que se destrua a destruição na Terra? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Também aqui os espíritos nos trazem uma informação interessante. Ela é necessária para a nossa vida, porque é através desse processo que ocorre essa transformação que traz a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E tudo no nosso planeta tem começo, meio e fim. E depois renasce, como nós vamos ver ao longo do nosso estudo. O Espírito Miramês, nessa obra Filosofia Espírita, volume 15, traz uma informação bem interessante sobre essa questão da destruição, e principalmente nesse Setembro Amarelo, que nós estamos iniciando o mês, estamos comentando muito sobre suicídio, ele fala sobre essa questão dizendo: destruição é sinônimo de renovação. No entanto, não queiramos destruir para apressar a renovação.
Esse ato não cabe ao dono do corpo fazê-lo, mas somente a Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Em todos os reinos existe a destruição, imprimindo na vida uma renovação mais elevada. Isso é para deixar claro que esse ato de destruição da vida a gente não pode ver como uma renovação, de maneira nenhuma. Aqui, no caso das leis de destruição que nós vamos estudar, nós estamos falando esse nome de renovação. Mas é como ele diz, nada de apressar essa destruição em nós, pensando em renovação, porque isso não vai se dar. A nossa destruição, a destruição do nosso corpo, nosso momento de retorno, cabe ao dono do corpo fazê-lo, que é Deus, ninguém mais. E aí, continuando, ele diz, cabe observar igualmente que somente a autodestruição não leva ao esclarecimento, porque a renovação pela morte pertence a Deus, que deu a vida física e pode tirá-la quando lhe aprouver. É nesse sentido que o Senhor nos deu os meios de preservar a vida e métodos de conservação da saúde para que as almas não possam sair do corpo antes do tempo. Então, não é destruir quando se trata do suicídio, é autodestruição. Então, isso não leva a esclarecimento nem a renovação nenhuma. Por isso que a espiritualidade orienta que não devemos nunca tentar apressar o nosso retorno à vida espiritual, porque a vida física quem nos deu foi Deus, e só Ele pode retirar. Então, se não fosse assim, Ele não teria dado meios de preservação da vida, justamente para que haja a conservação da nossa saúde e para que a gente não saia do corpo antes do tempo. Se vem a dor para impulsionar o espírito para a frente, despertando, vem o remédio em várias outras modalidades de tratamento para regular essa dor, de maneira a nos dar esperança e não sermos impedidos de todo no trabalho. Então, as situações de dor, de sofrimento que ocorrem na nossa vida, na vida do espírito, na verdade, é para nos impulsionar para frente, para um aprendizado, para uma melhoria, para uma transformação, para nos despertar. E sempre junto com essas dores vem o remédio. Basta que a gente tenha paciência, basta que a gente tenha essa condição de espera para que esse tratamento que vai regular essa dor chegue até nós. Tenhamos a certeza, ninguém está desamparado. A misericórdia divina está ali nos amparando, de maneira a nos dar essa esperança. E a gente vai, sim, vencer todas essas dificuldades. Então, continuando o nosso estudo, Kardec insistiu na pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Porque todos nós, seres humanos, nós temos esse instinto de destruir. Quando a gente acha que algo não está tendo utilidade, a gente já está querendo transformar, já está querendo renovar, já está eliminando, tirando das nossas vidas, isso no reino animal também. Então, Kardec pergunta se esse instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, se foi Deus que providenciou isso para o homem. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na produção, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Então, traduzindo isso aqui, é justamente isso. Claro que foi Deus que proveu os seres vivos com essa condição de destruição, desse instinto de destruição, porque as criaturas são instrumentos de Deus, e com certeza é através desses instrumentos que se chega aos fins objetivados pela criação. Então, eles deixam claro aqui isso. Para se alimentarem, o que é que acontece? Os seres vivos reciprocamente se destroem. O animalzinho tem lá a sua cadeia alimentar, nós também temos, fazemos uso muitas vezes da carne, de outros tipos de alimentos. Tudo isso é com o fim de manter esse equilíbrio na reprodução, né? Porque se nenhum desses animais fossem extintos, sofressem essa condição de destruição, como não ficaria a reprodução no mundo, né? Então, isso mantém o equilíbrio e também a utilização dos despojos, porque a carne alimenta a carne.
nos dizem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, numa das questões que nós, inclusive, estudamos na semana passada. Então, existe essa necessidade. Deus proveu os seres vivos com essa condição, com esse instinto de destruição, sim. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que ele criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Essa informação está na Gênesis, no capítulo 3, no item 20, aonde os espíritos dizem que realmente essa questão de destruir um ser vivo por outro é uma dessas leis que se questiona muito e parece que não está muito de acordo com a bondade de Deus. Por que que haveria essa necessidade de se destruir para se alimentar uns aos outros, à custa dos outros? E aí, continuando, os espíritos informam: para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de nisso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Então, nós só vemos a matéria. Tudo nosso, a gente só coloca a nossa visão no que é material. A gente não tem compreensão da obra divina. E, com certeza, Deus, que é perfeição, que foi que criou, sabe, sim, o porquê dessa finalidade. Agora, o homem, ele sempre quer se encontrar, assim, numa condição de conhecimento e de sabedoria melhor do que Deus, porque é como se dissesse assim, será que Deus não podia fazer coisa melhor do que isso? Porque o homem acha que ele poderia ter pensado em algo melhor, mas o homem não pensa em algo melhor para mudar essa estrutura de vida. Ele quer encontrar feito, né? E ainda reclama da criação. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que cerca a natureza de meios de preservação e conservação? É ainda Kardec questionando. Sim, mas se essa regeneração dos seres, se os seres têm que se destruir para se renovar, então para que esses meios de preservação e de conservação? Como a lei que nós estudamos na semana passada. Para que essa lei de conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, essa lei de conservação é justamente para isso. Para não acontecer, é um contrabalanço, vamos dizer assim, um contrapeso de tudo isso. Para a destruição não se dá antes do tempo, porque o homem já tem esse instinto de destruição. Já destrói tudo em torno, praticamente. Então, sem esse instinto de conservação, com certeza ele iria se destruir em pouco tempo, até a si próprio, como muitas vezes nós vemos esse tipo de atitude na vida de alguns dos nossos irmãos. E isso, com certeza, atrapalharia o desenvolvimento do princípio inteligente, que estagia nos seres humanos, que traz a evolução e que traz o progresso. Em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Bom, se é para cuidar da reprodução para não se tornar excessiva, se o homem tem por direito, ou os seres têm por direito, essa condição de destruição em dado momento, então o homem tem direito de destruição sobre os animais, que são seres mais inferiores da cadeia alimentar. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, até o ponto em que ele está cuidando da sua necessidade, do seu sustento, da sua segurança, com certeza ele tem o direito de destruir alguns animais, como nós fazemos para nos alimentar. E que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Então, aqui já não é a necessidade, já não é para sua manutenção, já não é para sua segurança,
Já se trata aí de um prazer, de um lazer, de algo dessa natureza. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado do livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Então, exceder o limite da necessidade está violando a lei de Deus. Os animais nos dão um bom exemplo. Eles só destroem para a satisfação de suas necessidades. Passadas suas necessidades, eles não vão em busca de destruir nada. Esperam o momento em que a necessidade retorne. Já o homem, completamente diferente, destrói sem necessidade. Aqui no exemplo da caça e por outras situações também. E aí, falando dos flagelos destruidores, que também está nessa lei de destruição, a pergunta 737 diz: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Os flagelos destruidores nós sabemos que são essas situações que surgem, volta e meia, enchentes, maremotos, terremotos, tsunamis, esses furacões. Por que Deus, de vez em quando, permite que esses flagelos cheguem até a humanidade, esses flagelos destruidores? Porque eles deixam um rastro de destruição realmente por onde andam. Para fazê-la progredir mais depressa. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Então, esse processo, esses flagelos, essas ocorrências que chegam até nós e que causam esse clamor, que causam essa desestrutura na região onde acontece, diz os Espíritos que é para fazer com que a humanidade progrida mais depressa. E que a gente tem que ver o objetivo dos resultados para poder apreciar melhor a situação. Nós entendemos aqui na Gênesis, nos explica que o planeta, ele evolui em dois momentos, evolui o ser e evolui o planeta. Então, muitas catástrofes, muitas situações que estão ocorrendo, e que a gente observa e vê, como ele diz aqui, por flagelo, que é o nosso ponto de vista pessoal, são situações em que o planeta está se melhorando, está se transformando. Nós estamos caminhando aí para um momento de renovação da humanidade. Então, esse planeta também, fisicamente, tem que se renovar. Porque muitas situações que nós vivenciamos hoje, que são necessárias hoje, não serão mais necessárias no futuro. Então, o planeta já está se organizando, se trabalhando, sendo processado para isso, tal qual aconteceu no passado. E a gente hoje olha para o passado e vê que aconteceram muitas catástrofes, muitas situações, mas também tudo mudou naquele ambiente que não existe mais. Por quê? Porque a humanidade que estava por vir não ia mais ter necessidade de muita coisa daquilo que ali estava. Nós estamos caminhando para esse processo. Como é um processo lento, não é um processo que ocorre da noite para o dia, está de vez em quando a acontecer aí, em alguns países, em algumas regiões, e a gente qualifica como flagelo, porque terminam causando muitos prejuízos. Mas é o tipo da coisa, se a gente vai fazer uma reforma dentro de casa, a gente sabe a bagunça que causa. Então, esses flagelos que estão reformando o planeta, transformando fisicamente alguma região, ele também traz alguns transtornos e, aparentemente, muitos prejuízos. Mas é tudo em benefício da humanidade. Essas subversões, porém, nos dizem os espíritos, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, se há uma providência que tem que ser tomada para melhoria de ordem das coisas do nosso planeta, e para que esperar séculos se ela pode ser realizada em alguns anos? Mas só que nesse regime de apressamento, de situações em que ela ocorre, muitas vezes a gente que não consegue entender o que está acontecendo, e aí, de repente, a gente se sente como que ameaçado. Quando nós estamos diante de uma tempestade muito grande, a gente fica apavorado.
Mas no outro dia, quando a gente olha o sol limpo, céu azul, um clima maravilhoso, aí a gente entende o porquê daquela tempestade, que estava ali limpando a atmosfera, higienizando a atmosfera, né, com aqueles raios, tirando aquelas energias que estavam ali muito pesadas, muito carregadas, são benefícios. Mas quando a gente está no meio da tempestade, a gente só acha que está acontecendo algo de errado. E na realidade, é algo que vem em nosso benefício. Da mesma forma, são os flagelos. Com certeza, o que era para acontecer em séculos também está sendo apressado para acontecer ainda em alguns anos. E aí o Miramês diz: quando acontece uma catástrofe muito grande na Terra, todas as nações se unem pela influência da fraternidade. E é nessa união que começa a surgir o amor de umas para com as outras, porque antes não existia essa união. Não precisa a gente pensar em nenhuma catástrofe que aconteceu antes, basta a gente pensar no que nós estamos vivenciando. O que está acontecendo na Terra, né? As nações se unindo pela influência da fraternidade. Começa a surgir o amor de umas para com as outras, quer dizer, nós estamos cuidando para que um material que falta numa região chegue na outra, uma medicação que falta noutra chegue em outra, um remédio que foi descoberto em tal lugar que chegue em outra região, nós estamos orando pelos outros, nós estamos em contato, então começa a existir, as nações começam a se unir por essa influência de fraternidade, que com certeza, se não fosse isso, estivesse todo mundo no seu canto, muito bem, sem necessidade nenhuma, não existiria essa união de maneira nenhuma. Muitas vezes ela acontece mais diplomaticamente ali, né, para ver aí questões que interessam aos países. Mas quando essa catástrofe acontece nesse grau que envolve a Terra, aí as nações se unem, os povos, todos, indistintamente. E para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros modos que não os flagelos destruidores? É a única condição que tem Deus para fazer com que a humanidade evolua, não tem outro meio? E olha o que os espíritos respondem. Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, chamados são endereçados a toda hora, ensinamento nós temos a todo momento, chamados nós temos a todo momento. Mas o homem, infelizmente, ele não se aproveita desses meios. Então, se torna necessário que a misericórdia divina lance aí o que a gente chama de castigo, né? Porque a gente, nesse momento, a gente começa a sentir a nossa fraqueza. Opa, o que está acontecendo? De onde está vindo isso? O homem não explica. O ser humano não consegue resolver. Então, isso deve vir de Deus. E a gente já pensa em castigo, quando, na realidade, é um chamado de Deus, como que diz, desperta. Tantos recados, tantas condições já chegaram até você e você não aproveitou. Vê se agora atenta para o que está acontecendo. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Isso é uma questão que a gente tem ouvido muitas pessoas falar, né? Poxa, está morrendo muita gente boa, e as pessoas consideradas más, né, os perversos, continuam aí. Por que será isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Então, a gente só pensa no corpo que se foi, a gente não pensa no espírito, nesse ser que convive aqui conosco, que já viveu antes e que sobrevive à morte, porque ele vai para um mundo real, e que esses corpos que foram eliminados são roupagens, vestimentas que se teve aqui. Venha por um flagelo à morte ou por uma causa comum,
Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja só a da hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que o maior número parte ao mesmo tempo. Então, todo mundo vai morrer um dia. Não tem como. Seja por uma causa comum, seja por o que for, ninguém fica sem morrer. Não conhecemos ninguém na Terra que diga assim, esse nunca morreu. Todo mundo vai morrer um dia. Agora, o que nos assusta é quando acontece, nesses casos de flagelo, muitos voltando ao mesmo tempo. Mas tudo faz parte do processo de retorno, de reorganização da estrutura da Terra. Tem os flagelos destruidores, utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam. Qual a utilidade deles? Tem. Muitas vezes muda as condições de uma região, mas o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. É o que nós comentamos já à frente. Quando esses flagelos acontecem, eles mudam a condição de uma região, porque aquela região ali, ela precisa ser mudada, ela precisa ser transformada, e só as gerações vindouras é que vão experimentar o bem-estar daquela situação. Mais uma vez, o Miramês nos informando. Os fenômenos de desaparecimento de continentes inteiros, como já aconteceu no passado, na visão dos engenheiros siderais, é como a mudança de uma célula na região em que ela serve para que outra ocupe o seu lugar, mantendo-se a vida em perfeita harmonia. Esse fenômeno celular acontece a todas as horas, assim também na criação. Então, é um fenômeno natural, é um fenômeno que ocorre a todo instante de transformação. A gente não tem ideia do que acontece no mundo inteiro, em cada região, em cada lugar. E é como ele diz, é como se fosse uma célula que estivesse ali, que fosse retirada para outra ocupar o lugar. É um processo tão natural que se dá, que tem o intento de manter a perfeita harmonia do planeta. Então, essas condições que a gente vê são condições da natureza, estão aí a todo momento, mas acontece que, com o tempo, o que acontece? Muitas vezes, continentes inteiros desaparecem, como já aconteceram no passado. Então, a Terra ela está vivenciando esse processo de transformação. Se transforma fisicamente e moralmente. Moralmente o ser, fisicamente o planeta. Muita coisa, muita região vai mudar, vai se modificar. Quando acontece um tsunami, quando acontece um maremoto, muitas vezes uma região daquela deixa de existir, as coisas ficam diferentes, e depois, com o tempo, a gente vai ter como constatar isso. De repente, as outras gerações, que quando estiverem lendo a nossa história, vão dizer, olha, naquela época, isso acontecia assim, existia isso, e isso hoje não existe mais. Por quê? Porque não é mais necessário naquele momento. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? Quer dizer, toda essa calamidade que está acontecendo, será que também não é uma prova moral para nós, os seres humanos? Porque nós estamos aí em aflitivas necessidades, muita gente está refletindo, muita gente está mudando o modo de vida, de ser, de pensar. Será que não tem também esse objetivo? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não o domina o egoísmo. E é realmente, nesse momento, nessas situações que nós estamos vivendo, o que acontece? O homem começa a exercitar sua inteligência, começa a buscar meios de sanar determinadas situações, dores, doenças, situações, até mesmo no ramo comercial, nas questões econômicas. O homem vai agora exercitar a inteligência porque ele tem que encontrar mecanismos de sanar as situações causadas por esses flagelos, né? Também demonstrar paciência e resignação, porque não vai adiantar de nada o nosso desespero, a gente entrar em pânico, a gente só vai adoecer. Então, é um momento da gente demonstrar essa paciência, essa resignação, porque
é algo que não vem da parte do homem. Nós sabemos disso. Quando nós analisamos o que está acontecendo, nós sabemos que o homem não tem nada a ver com isso, a não ser a responsabilidade das suas ações, que ocasiona muitas vezes essa manifestação divina em nossas vidas, chamando a nossa atenção. Mas são ocasiões da gente manifestar sentimentos de abnegação, de interesse e de amor ao próximo, porque a situação chegou e se agravou a tal ponto que todos fomos chamados, todos estamos sendo chamados aí a contribuir, a auxiliar. Tem muita dor, tem muita dificuldade, tem muita necessidade no planeta nesse momento. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, será que o homem pode fazer alguma coisa mediante esses flagelos? Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se ele sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Então, é claro que muita coisa que nós vivenciamos no nosso planeta tem aí a razão de ser, né? A imprevidência do homem. Muitas situações da nossa atmosfera, climática, tudo isso, como a gente daqui a pouco vai comentar um pouco, tem a ver. Mas, assim, se o homem adquire esse conhecimento e essa experiência, ele vai podendo prevenir como muito tem acontecido. O homem tem prevenido muitas coisas. E nessas situações que estão aí, que ninguém sabe o que está acontecendo, não existe uma medicação e tudo, estão pesquisando, estão buscando as causas, então tudo isso é dado ao homem fazer. Agora, é claro que existem aqueles males que são decretos da providência, e aí não há como o homem interferir, não há como o homem dizer para não acontecer, como o momento que nós estamos vivendo. Ele vai, sim, pesquisar a causa, ele vai encontrar mecanismo de auxílio, mas ele não pode impedir que aconteça o que está acontecendo, porque é decreto da providência divina. E aí cada um vai receber de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então, o homem não pode fazer nada quando vem da parte de Deus, mas engraçado, o homem pode agravar pela sua negligência. Como nós estamos vivenciando um momento em que a gente não podia deixar que acontecesse, porque a determinação divina, nós estamos vivendo essa pandemia. Onde que o homem agravou com sua negligência? Quando não cuidou da saúde, quando não cuidou das necessidades humanas que são gritantes desde sempre. E aí, quando chegamos a esse momento, a negligência fez com que as situações se agravassem cada vez mais. Então, na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Então, tem situações aí que o homem realmente não pode fazer nada. Essa peste aí, a fome também, a não ser quando ele retira do outro ser, mas pode acontecer uma situação de inundação com relação a produções da terra e a fome vir para valer da humanidade. Isso aí não, pode não depender dele. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas regiões, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos de atenuar muitos desastres. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles. Então, veja bem, o homem, na ciência, ele encontrou condições de cuidar de muitas situações que antes causavam desastre na humanidade. Muitos flagelos que antes existiam, hoje não acontecem mais, porque através desses mecanismos da ciência, dessas obras de arte, aperfeiçoamento de agricultura, irrigação, condições de higiene, tudo isso foi atenuando esses desastres. Então, o homem pode muito quando ele se determina a fazer pelo bem de todos. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência
e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Aí a gente vai ver coisas grandiosas acontecerem, porque muita coisa deixa de acontecer ou vem com atraso por conta dessas questões do ser humano ainda, por egoísmo, querer reter descobertas para ganhar com isso, e a gente sabe que isso existe muito, está muito presente até no campo da saúde, não vem um caso aqui a gente comentar, mas é algo que realmente faz com que o bem-estar não chegue até os seres humanos no tempo certo. Agora, quando ele souber realmente se aproveitar desses recursos, de sua inteligência, com verdadeiro amor, com verdadeira caridade, aí sim, ele tanto vai se beneficiar como vai beneficiar seus semelhantes. Nesse endereço aqui do meio ambiente, culturamix.com, eu encontrei essa informação bem interessante para a gente já caminhando para o nosso final, aonde esse artigo diz: embora o nosso planeta nos ofereça de bom grado todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência, e sem nos cobrar por isso, os seres humanos não cansam de destruir o quanto podem a Terra. Quer dizer, a maior parte das calamidades da Terra tem a mão do homem nisso. Ele é responsável. A natureza está sendo transformada pelo homem da pior maneira, pois a poluição está matando mananciais e destruindo a vida marinha. O excesso de lixo não está sendo absorvido pelo planeta. O excesso de gases tóxicos está tornando o mundo uma estufa. Então, veja bem, o próprio homem destruindo o seu habitat. O instinto de destruição indo ao máximo, transformando tudo, destruindo tudo. O problema é que as pessoas não se deram conta de que sem o planeta Terra não vamos sobreviver. Por isso é importante cuidar da saúde dele, assim como cuidamos da nossa, para que possamos continuar usufruindo desta bela moradia. Então, nós temos que cuidar. Volta e meia, a misericórdia divina vem e dá uma reajustada, dá uma organizada com esses flagelos. A gente viu aí que, por conta da pandemia, essa questão do ar no planeta melhorou muito, tudo parou, então o planeta respirou, e tudo isso para que a gente não chegasse ao fim mais cedo do que deveria. Porque, a depender do homem, da velocidade que o homem vai, o planeta se destrói em pouco tempo. Então, é importante que a gente cuide da nossa saúde e cuide do nosso planeta também, é a nossa moradia. Outra informação que eu achei interessante trazer, já que estamos tratando da lei de destruição, é que no início do século XX, alguns governos, bem como entidades privadas, passaram a reconhecer que a proteção da natureza é assunto de alcance internacional. Quando esses governos entenderam isso, a gente entenda também que a coisa já estava gritante. A natureza já estava sendo agredida, assim, no seu máximo, para que essas autoridades internacionais achassem que esse era um assunto de alcance internacional e resolvessem intervir. Então, é um evento de maior amplitude e repercussão mais profunda em vista dos problemas de poluição e degradação ambiental que se acumulavam no final do século XX, foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, essa conferência aconteceu justamente para cuidar dessa proteção da natureza, porque o homem estava indo mesmo com gosto e com vontade para destruir o planeta. E foi realizado no Rio de Janeiro, em junho de 1992, teve a adesão de 178 países e contou com a presença de mais de 100 chefes de Estado. Na Eco 92, como ficou conhecida, foram aprovados documentos de fundamental importância para a conservação da natureza, como a Convenção da Biodiversidade, a Declaração de Princípios das Florestas e a Convenção do Clima e a Agenda 21. Então, quando isso aconteceu naquela época, 178 países estavam envolvidos, por quê? Com certeza, esses 178 países estavam com ameaças graves também em suas condições atmosféricas. Era o planeta. Então, tiveram que se reunir, foram criadas essas agendas aí, tudo isso, mas a gente sabe que de lá para cá muita coisa mudou. E no Brasil,
o primeiro documento a referir-se expressamente à conservação da natureza foi a Carta Régia de 13 de março de 1797, que advertia contra o perigo de destruição das matas. Em 1821, José Bonifácio de Andrade e Silva propôs que, em todas as vendas de terra que se fizessem sesmarias, que se pusessem a condição de que a sexta parte do terreno nunca haveria de ser derrubada e queimada, sem que se fizessem novas plantações de bosques. Isso em 1797, essa advertência de perigo de destruição das matas. Em 1821, essa condição de que a sexta parte do terreno não haveria de ser derrubada e queimada, sem que se fizesse novas plantações de bosques. Será que o homem está atendendo a isso? Como é que não está a nossa situação de matas? E aí a gente sabe que as situações não estão fáceis. O que se passa no mundo de pestes, guerras e fome em todas as direções do planeta são provenientes da desarmonia interna das criaturas. Enquanto prevaleceu o ódio, o orgulho, o egoísmo, a prepotência, enfim, todo tipo de violência, as guerras, pestes e fome não desaparecerão, mesmo que a ciência venha em socorro dos países que se encontram transbordantes de ouro. Essa é uma informação para a gente pensar, porque nós estamos aí vivenciando essas condições. E muita coisa pode acontecer ainda no nosso planeta. Então, nós temos que nos melhorar, moralmente e espiritualmente, e com relação também ao modo como a gente cuida da nossa natureza, como a gente cuida do nosso planeta. Então, nós vamos ficar por aqui nessa lei de destruição. Na próxima semana, a gente vai complementá-la, falando das guerras, falando da pena de morte, dessas condições aí que ainda estão muito presentes nas nossas vidas de seres humanos, né? E vamos andando aqui nesse intento de ofertar a todos os nossos irmãos esse estudo, que, na verdade, não é um estudo que a gente possa dizer que traga informações desconhecidas. Tudo que nós estamos falando aqui são informações conhecidas de quem estuda a doutrina espírita, mas a nossa intenção é justamente de levar essas informações, principalmente aquelas pessoas que desconhecem que elas são presentes na codificação espírita. Daí, repetimos, estarmos aqui trazendo as questões, comentando essas questões, chamando a atenção. Agora, muito daquilo que lá se encontra na obra nós não trouxemos. Recomendamos a quem tem interesse buscar na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de destruição, com complemento sobre essa questão da destruição abusiva, da destruição necessária e desses flagelos destruidores. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui dando continuidade ao estudo, dando continuidade a essa lei de destruição, e esperamos contar com vocês que possam nos acompanhar, estar conosco nessa busca de conhecimento, de verdades que estão aqui conosco há mais de 150 anos, e que são importantes nos dias de hoje. Tem muitas perguntas, muitas pessoas questionando, perguntando essas perguntas, essas respostas estão todas na codificação. Mas nós estamos aqui também trazendo para o questionamento, justamente para que a gente possa, percebendo o quanto a misericórdia divina já nos auxilia a todo momento com informações. Então, desejamos a todos uma boa noite, e que, se Deus quiser, na próxima quarta-feira possamos estar juntos novamente, na próxima quinta-feira, aliás. Uma boa noite, um bom final de semana para todos.